Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e o estudo desse livro, Redenção, de Edward C. Wharton, publicado e traduzido pela editora Vida Cristã. A gente vai terminar a segunda parte, que termina hoje com o capítulo 8, tá bem? E vai falar sobre a sabedoria humana em contraste com a redenção divina. Diz o seguinte: a necessidade de uma revelação de Deus para o homem. A necessidade que o homem tem de redenção ficou definitivamente demonstrada. Mas como pode ele conhecer o caminho para a redenção? A sabedoria humana é suficiente? Pode o homem confiar em seu próprio intelecto para levá-lo de volta a Deus? O objetivo dessa lição é mostrar a necessidade que o homem tem de uma revelação por parte de Deus, através da qual ele possa conhecer o caminho da salvação. Ponto 1. A humanidade necessita de uma revelação por parte de Deus. Apesar do homem ser dotado de uma natureza moral que lhe permite discernir o certo do errado, entre parênteses, como foi estudado na lição 5, fecha parênteses, não devemos considerá-la equivalente à capacidade de determinar, através do raciocínio humano, o plano divino da redenção. Ponto A. O homem tem necessidade de uma revelação de Deus. 1. Este é o testemunho do próprio Deus, contido nas Escrituras. Deuteronômio 29:29 diz o seguinte, abre aspas: as causas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertence a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpram todas as palavras desta lei. Fecha aspas. 2. Moisés declarou ser necessária uma revelação de Jeová para que Israel pudesse obedecer à vontade divina. Até que essa vontade seja revelada, afirmou Moisés, ela se mantém em segredo na mente de Deus. 1 Coríntios 2:11, abre aspas, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, fecha aspas. Ninguém pode conhecer as coisas de Deus sem que o Espírito Santo as revele. Ponto B. O homem é incapaz de conhecer a Deus através da sabedoria humana. Esta é a severa declaração das Escrituras. Jeremias 10, 23, João 3, 31, Romanos 11, 33. A sabedoria do mundo não conhece a Deus. 1. Foi exatamente esse o propósito de Deus. 1 Coríntios 1, 20 e 21 diz o seguinte, abre aspas, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprovou a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação. Entre parênteses, literalmente as coisas pregadas, fecha parênteses e fecha aspas. Fazia parte da, entre aspas, sabedoria de Deus, quando criou o homem, limitá-lo a fim de que o mundo não pudesse conhecer a Deus, entre aspas, por sua própria sabedoria. Por meio dessa limitação, o Senhor apresenta a sabedoria mundana exatamente como ela é, incapaz de prover redenção do pecado e da morte. Desta forma também, faz com que o homem volte-se para Deus a fim de obter conhecimento para a sua salvação. Ponto 2. Deus nos adverte contra os enganos da sabedoria humana que tenta tornar-nos sábios para a salvação. Colossenses 2, de 2 a 4.
e o 8 também. Portanto, entre aspas, estejamos atentos. Nenhum ramo da sabedoria humana pode resolver o problema humano. Nem a filosofia, nem a ciência, nem a experiência humana pode descobrir o plano de Deus para a redenção do homem. A incapacidade do ser humano de conhecer o caminho da salvação sem uma revelação divina corta pela raiz todas as religiões baseadas nos sentimentos e especulações do indivíduo. Devemos aprender a não tirar conclusões sobre o que Deus irá ou não aceitar, baseados naquilo que o homem sente ou pensa. Toda e qualquer tentativa nesse sentido é desencorajada. Ponto 2. Cristianismo redentor, a revelação de Deus. O cristianismo não deve ser encarado como uma filosofia ou um simples sistema de ética. Pelo contrário, trata-se da revelação histórica do plano de Deus para a redenção do homem. Não se trata de uma revelação parcial, mas total. Jesus prometeu que o Espírito daria uma revelação completa de, entre aspas, toda a verdade relativa ao assunto. Veja João 14, 26, 16, 13. O Novo Testamento afirma que o Espírito veio e que uma revelação completa foi dada a conhecer. Ponto A. O mistério foi revelado. 1 Coríntios 2, de 1 a 10. Colossenses 1, 25 a 27. Paulo explica que o plano redentor de Deus permaneceu escondido da humanidade até ser executado por Cristo no Calvário e ser revelado pelo Espírito Santo. O próprio Cristo é revelado como, entre aspas, a esperança da glória. A redenção do homem, portanto, não está em si mesmo, mas em Cristo, o Redentor. O conhecimento dessa redenção também não está no homem, mas somente em Deus, que teve de revelá-la pelo Espírito, para que nos fosse dado conhecê-la. Agora eu vou tentar explicar esse quadrinho aqui. Deixa eu ver se dá para chegar mais perto. Diz assim, ó, Deus predestinou para a nossa... Aí vai uma setinha lá para o final para a glória. Aí no começo aqui, a sabedoria de Deus. Deus preparou tudo antes que o amam. Antes da criação do mundo, Deus já planejou, né? Aí tem o mistério oculto antes de Cristo. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, corações não consideraram. Aí tem Cristo crucificado, depois Deus revelou o Espírito Santo aos apóstolos e profetas. Falamos a sabedoria de Deus, Cristo a esperança da glória, né? Então eu tentei ler aqui esse quadrinho e depois agora vem o ponto B. A fé foi entregue, Judas 3:3. A fé abrange todo o sistema de salvação, todo o corpo da verdade. É a coisa em que se crê. A fé foi, entre aspas, entregue pelos apóstolos e profetas. É a fé que deve ser, entre aspas, ouvida, Atos 24, 24. E, entre aspas, obedecida, Atos 6, 7. Como cristãos, devemos estar sempre lutando, Filipenses 1, 27. E trabalhando diligentemente, Judas, versículo 3. Pela fé, pois, há uma só fé. Efésios 4, 5. Essa fé é a fé cristã. Ponto C. Os apóstolos eram ministros habilitados de uma nova aliança. 2 Coríntios 2, de 2 a 6. Aliás, 2 Coríntios 3, de 2 a 6, 5, 18 e 19. A epístola de Paulo ensina que o Espírito Santo capacitou os apóstolos a ministrarem a nova aliança, com palavras que reconciliassem
os homens com Deus. Ponto D. Revelação do Evangelho. 1 Pedro 1, de 10 a 12. Pedro afirmou que a salvação predita pelos profetas inspirados foi anunciada pelos pregadores do Evangelho. Conclusão. A revelação do plano sábio de Deus para salvar o homem é completa. Nada mais há a revelar. Nenhuma tentativa da sabedoria humana poderá acrescentar qualquer verdade à obra do Espírito Santo. Ela deve ser definida e protegida contra qualquer tentativa de subtrair ou acrescentar qualquer coisa ao seu conteúdo. Ponto 3. Volta à Bíblia. Jesus torna claro que seremos julgados pela sua palavra. João 12:48. Desde que seremos julgados por ela, é seguro concluir que devemos viver segundo ela, especialmente pelo fato de que, a palavra escrita é suficiente. Paulo diz que as próprias palavras que ele estava escrevendo tinham sido escolhidas pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 12 e 13. Pedro afirmou que os escritos de Paulo eram escrituras sagradas. 2 Pedro 3, 15 e 16. E foi afirmado que as escrituras são suficientes para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pedro continua dizendo que o poder divino, o Espírito Santo, nos doou, entre aspas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, fecha aspas, 2 Pedro 1, 3. E que ele também estava escrevendo a respeito dessas coisas. 1 Pedro 5,12. Temos finalmente a promessa do próprio Cristo de que irá preservar a palavra para nós. Mateus 24:35. O que mais é necessário? Todas as afirmativas referente à revelações modernas não passa de invenções dos homens. Veja se alguém que se diz profeta ou revelacionista consegue dizer uma única palavra necessária para o homem salvar-se do pecado que não se encontra no Novo Testamento. Esta será a prova de sua inspiração. Ponto B. A palavra pode ser compreendida. Efésios 3, de 3 a 5. Paulo ensina que, pela leitura das Escrituras dos apóstolos e profetas, podemos compreender o plano da salvação, da mesma forma que aqueles a quem foi revelado. Não precisamos de revelações modernas do Espírito para ajudar-nos a compreender a palavra escrita. O desafio é ler e aprender o que Deus já nos revelou. Aqui um outro desenho, quadrinho aqui, que diz assim, ó: antes da cruz, oculta mistério. Aí veio a cruz de Cristo, aí depois veio Espírito Santo, agora revelada aos apóstolos e profetas. Escreveu, você pode lê-la e compreendê-la. Conclusão: a incapacidade do homem de conhecer a Deus e tornar conhecido a sua salvação através da sua própria sabedoria torna evidente a necessidade de uma revelação por parte de Deus. Essa revelação foi dada aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, tendo sido registrada em termos compreensíveis. Ela é suficiente para salvar todos os homens. Devemos pedir orientação a essa palavra. Qualquer apelo diferente não levará senão ao fracasso. Perguntinhas para fixar o que a gente aprendeu hoje. 1. O homem pode saber a diferença que existe entre o certo e o errado, no sentido moral, sem as Escrituras? Pergunta 2. O homem pode conhecer o plano de salvação sem as Escrituras? Ponto 3.
Porque Deus determinou que, pela sabedoria humana, o homem nada poderia aprender sobre o plano de salvação? Veja 1 Coríntios 1, 21. 4. Quando Deus revelou o seu sábio plano para salvar o homem, o qual estivera oculto desde a eternidade, que parte desse plano foi revelada? Como sabes? 5. Existe diferença entre a fé e o mistério? Por que são assim chamados? 6. Por que não precisamos mais de quaisquer novas revelações de Deus? 7. A Bíblia não pode ser compreendida hoje sem orientação divina? Aliás, não é uma pergunta, é uma afirmação. 7. A Bíblia não pode ser compreendida hoje sem orientação divina. Você concorda com essa afirmação? Veja Efésios 3, de 3 a 5. Pontos a discutir. 1. Discuta a diferença entre cristianismo e filosofia. Determine, então, por que a filosofia não pode oferecer ao homem qualquer esperança de redimi-lo de sua condição atual de pecado e morte. Veja Colossenses 2:8. 2. A base na declaração, com base na declaração de Paulo de que, lendo o que ele escreveu, podemos entender o mistério de Deus, comente o seguinte: A. Necessitamos de um intérprete infalível para interpretar a palavra infalível? B. Precisamos da orientação milagrosa de Deus para saber o que Ele quer de nós hoje? Concluímos então, o capítulo 8. Depois a gente vai entrar aqui no capítulo 9, que vai corresponder à terceira parte. Vai falar sobre redenção concedida. E o capítulo 9 vai falar triunfo através de Cristo, nossa oferta pelo pecado. Tá bem? Se você está gostando da leitura e do estudo desse livro, Redenção, peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui para que mais pessoas possam aprender como ter a redenção, né? Como ser salvo, né? Peço para que você encaminhe aí para os seus familiares, seus amigos, suas redes sociais. Peçam para que eles se inscrevam no canal, deixe o like, compartilhe aí com mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer sobre a redenção que Deus deu através do seu Filho Jesus Cristo, né? Que morreu naquela cruz por cada um de nós. Fico feliz por você estar investindo o seu tempo aí em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito feliz que você está investindo o seu tempo aí. Se ficou alguma dúvida do que eu li aqui hoje, de como você adquire essa redenção, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Teria o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, a gente pode fazer isso também por videochamada, tá bem? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bem?